Porque tem um prato que eu gosto de fazer, mas tem pratos que eu amo comer. Igual, pra mim, uma memória afetiva é rabada com polenta e salada de agrião da minha avó. Pra mim é a coisa mais deliciosa do mundo. Aquela rabada com gordura mesmo, sabe? Aquela comida com uma pimentinha, assim. Pra mim é a melhor comida do mundo. Eu amo essas coisas. Eu gosto de comida, não gosto muito de fast food, essas coisas. O negócio é comida. Mas cozinhar parece que é uma coisa, quando eu tô na minha cozinha, inclusive eu tô focando até nisso, no jeitinho crioula, é acarajé. Eu amo fazer. Não sei o que acontece, eu acho que porque é um ritual fazer acarajé ali. Você tem todos os apetrechos, é o tempo, é a hora que você tem que mexer na massa, senão ela desanda. Eu gosto muito de fazer acarajé, assim. E pratos brasileiros, assim, no geral, eu gosto bastante. A Fernanda, essa menina aqui, ó, mulher empreendedora. Sou de Porto Ferreira, né, minha cidade natal. Já morei em alguns lugares, mas eu sou conterrânea e eu sempre volto. Saio daqui e volto, porque eu acho que as minhas raízes é bem forte, assim, sabe? Eu acho que a minha história, ela se conecta e começa lá atrás, assim. Eu tenho muito essa base forte, como eu falei, de Porto, da minha cidade. Eu tenho orgulho, muito orgulho de representar isso, sabe? Eu tive, assim, muitos professores que até hoje, assim, eu lembro que a gente tem muito contato, que marcaram muito a minha história e até me impulsionaram ali, porque eu desde criança eu gostava de cozinhar. E eu tinha aquele receio se realmente era uma profissão, porque tinha essa cobrança, por eu sempre ter essa oportunidade, estar estudando numa escola particular, sempre teve aquela impulsão de eu ter que fazer uma faculdade pública, de eu ter que fazer outras categorias aí, outras profissões que talvez remuneradamente seria melhor, mas eu sempre quis ser cozinheira. Foi os meus professores que me incentivaram a continuar, né, na gastronomia. E um deles é o Sidão, né, que eu acho ele incrível, assim, tem a Sarinha também, Gustavo, a Juliana, tem muitos professores que marcaram, assim, a minha trajetória. Sempre gostei de cozinhar para minhas amigas, já cozinhava em casa, né, porque tinha aquele negócio. Para você sair, você tem que fazer o serviço de casa, e foi ali eu acabava fazendo, né, sempre fui uma menina que tive que fazer de tudo. A minha avó sempre, por ela trabalhar com educação, e ela ralou muito, eu acho que tudo que eu tenho, essa oportunidade de crescimento foi através dela, então ela não queria que eu passasse tudo que ela passou, então ela investiu em mim, nos meus estudos. E eu fui para a área da cozinha, que eu sei que a cozinha é muito além de só cozinhar, de vender, é uma forma da gente contar a nossa história, da gente tentar ali demonstrar para a pessoa todo o amor que a gente sente. É muito além. Eu falo que cozinha é energia. E desde pequena eu sempre fui essa mulher meio empoderadinha, que não aguentava desaforo, que falava o que pensava. Então ali eu crio voz, sabe? A gente é criança, né? A gente ri, achava que era brincadeira, mas depois a gente vai entendendo esse processo de não ter ali uma inclusão, sabe? De quanto é difícil tentar ser resistente e sempre ter que provar mais e mais e mais. Mas realmente saber o que eu queria fazer, principalmente a parte ancestral, entender o que era ancestral, foi na faculdade. Foi realmente ali na faculdade, aí depois que eu saio da parte ali acadêmica, no começo, né? Eu acabo querendo focar cada vez mais na cozinha brasileira, e é onde eu até me especializo nisso. Então, ali na faculdade também, né, eu acho que Porto em si me deu toda a base lá no colégio, meus professores, mas na faculdade eu vejo que eu tenho necessidade de falar sobre isso para as pessoas, de provar que a nossa cozinha é boa também. Também eu entro num outro universo onde é muito elitizado, onde eu entrava na faculdade, muitas coisas eu nunca vi na vida, nunca tinha provado, comido. Muitos ingredientes eu não conhecia. Eu fazia faculdade, verdade, eu nunca tinha comido um risoto. Não era a minha realidade. Vários tipos de peixe, assim, coisas de outra realidade que não era do meu perfil. Então, assim,
a gente vai entendendo ali aonde começa, né, a questão da inclusão, que não tinha, mas isso é uma coisa estrutural, a gente entende, né? Isso me fez muito querer ser a pessoa preta que pudesse incentivar outras pessoas a chegarem em vários lugares. Então, acho que isso foi o que mais, assim, me motivou a continuar nessa linha de cozinha brasileira, focando ali numa cozinha mais afro, porque a cozinha baiana é onde tem mais influência africana. Minha diversão preferida era cozinhar com a minha avó. Era vir de domingo, né? Hoje meu pai e minha mãe são separados, mas na época que a gente morava junto, eu vinha muito aqui na minha avó, né? Nas duas. Até hoje eu tenho as minhas duas vovós lindas, lúcidas, né? Então eu lembro muito que tudo aonde eu ia lá e gostava muito, não era brincar, subir em árvore, não, era ir pra cozinha comer, fazer bolo, nhoque. Então, desde criança eu gostei muito disso. E bolo, já queimei muito bolo, já emprestei muita comida no começo da minha carreira, até veinha já, viu? A gente erra bastante, a gente não assume, mas a gente erra uns acarajé, às vezes, não dá um ponto. Eu tenho muito essa relação com a cozinha, desde de pequenininha, assim, sempre gostei. E toda a minha parte cozinha mesmo foi totalmente relacionada à minha avó, assim. Eu cresci vendo elas cozinhar, até meu avô. Né? O meu avô, ele cozinha, meu avô. Então, eu tenho muito essa representatividade e até comecei a cozinhar por conta deles mesmo. Eu assistia muito a Palmeirinha, eu lembro que eu saía da escola e eu já assistia, gostava muito. Porque a Ana Maria Braga, ela tem a influência, mas por eu estudar sempre cedo, eu não conseguia ver tanto. Mas a Palmeirinha, eu lembro que eu saía da escola e gostava. E ela tinha aquele jeitinho todo fofo, nossa, adorava. Horto, aqui é a raiz mesmo. Pra mim, é a minha história, onde eu cresci, eu tenho muito orgulho disso. Foi aqui onde eu tive meus 3 restaurantes que não deram certo e hoje eu continuo aí no empreendedorismo. Todo mundo conseguir entender que eu acho que todo mundo ganha e a gente consegue falar da nossa cultura para outras pessoas, onde é um lugar, capital da cerâmica, onde eu vou em vários lugares assim trabalhar e eu falo com orgulho, ó, esse prato é da minha cidade. E às vezes eu vou em alguns lugares e você é de onde? Porto Ferreira. Ah, onde é Porto Ferreira? Ah, sabe esse prato? Olha atrás, é da minha cidade. Lá, todos esses pratos que vocês levam no restaurante, maioria, né? E eu olho mesmo o rótulo assim atrás, é lá da minha cidade. Então lá é a capital da cerâmica. Então assim, pra mim é um lugar que me representa muito e tem tudo a ver, né, com o que eu faço. Então, o que eu espero, assim, realmente, não só pro futuro de Porto Ferreira, mas assim, pra tudo na vida, que eu consiga, não só eu assim, mas várias outras pessoas, que eu consiga talvez inspirar pessoas que não imaginam, às vezes correr atrás dos seus sonhos, e você pode sim. Uma pessoa ser empreendedora igual eu, que é muito difícil, a gente acha um obstáculo, não é fácil, mas de alguma forma eu fazendo, né, um pouco do que eu faço, poder aí transformar, poder ter uma representatividade para a gente conseguir ali inspirar pessoas. Porque às vezes a gente cria alguns receios na nossa cabeça, alguns traumas e até crenças que a gente não pode. Porque a vida inteira a gente ouve que a gente não pode. Então acho que ver mais pessoas pretas, né, ocupando vários lugares, falando sobre isso, que não é mimimi, né, para deixar claro, é uma forma da gente mudar o mundo e fazer com que outras pessoas se inspirem. Então eu quero sim, eu sonho com essa mudança e eu tenho certeza que vai vir ainda. E é difícil, mas a gente tem que tentar continuar. Então o que eu espero realmente é que daqui a alguns anos a gente consiga ver mais pessoas pretas ali tendo essa representatividade. Quando eu falo isso, são mais pessoas pretas em níveis maiores.